Boa noite, amigos tricolores de todo o Brasil. Eu sou o Ney, tricolor de coração. É, Sou do canal Fluminense e a gente vai trazer algumas novidades para vocês do Fluminense hoje. Hoje é domingo, não tem muitas novidades porque o time está de folga, o elenco está de folga. Vai ter folga hoje e vai ter folga amanhã. O Fluminense só se reapresenta na terça-feira para iniciar os treinamentos da semana. Então, vamos falar algumas coisas que surgiram aí na mídia e a gente vai trazer para vocês. O Fluminense está treinando forte a princípio, né? Se preparando para o jogo do dia 3 contra o Aliança de Lima no Peru. Um jogo de estreia da Libertadores, um jogo importante, vai ser na casa do adversário. É um adversário que o Fluminense ainda não sabe o que é perder. O Fluminense já jogou 6 vezes contra esse time do Aliança Lima, amistosos, internacionais, enfim. E venceu 4 partidas, empatou 2. Então o Fluminense está invicto contra o Aliança Lima, é favorito para o jogo, é na casa do adversário, com a torcida adversária, mas o Fluminense tem totais possibilidades de chegar lá e vencer. Tá? É só jogar o futebol que ele sabe, sem inventar, sem colocar centroavante na lateral, zagueiro de meia. Se o Diniz fizer o básico certo, o arroz e feijão, o Fluminense vence a partida. Tá? A gente só perde para nós mesmos se a gente quiser inventar nesse tipo de jogo. Tá? Quanto ao jogador Calegari, vocês lembram do Calegari? O Calegari jogava na lateral direita do Fluminense. Teve temporadas que ele foi muito bem e outras temporadas ele caiu muito de produção. Aí veio o Samuel Xavier, tomou conta da posição e o Calegari foi emprestado para um time dos Estados Unidos. Ficou lá, começou a jogar no time, foi até elogiado, só que se contundiu e voltou ao Fluminense, foi devolvido ao Fluminense. Né? O time dos Estados Unidos não exerceu o poder de compra do Calegari, o Calegari voltou para o Fluminense. Voltou, ficou se tratando da lesão, uma lesão até séria, e agora o Calegari já está recuperado, vem treinando forte com os companheiros. E fica aí a minha pergunta: será aproveitado no elenco profissional? Será novamente emprestado? Qual vai ser o posicionamento do Fluminense contra o Calegari? Tá? As inscrições da Libertadores estão próximas. O Diniz vai escolher os jogadores que vão fazer parte do time que vai participar da Libertadores, e fica a dúvida aí se o Calegari vai ser aproveitado ou não. A gente sabe que o Calegari é um jogador que joga tanto na lateral como volante também. Na lateral ele já provou que não é dele, né? Mas como volante, ele já jogou como volante algumas vezes pelo Fluminense e foi muito bem. Eu acho que era uma boa a gente aproveitar o Calegari como volante, tá? Até porque o André está de saída e o Calegari já tem uma tarimbazinha no time titular. Não é um jogador inexperiente, por mais que ele seja novo, tem 22 anos só. É um jogador já rodado, que tem experiência, que já jogou no time titular muitas vezes. E eu acho que de repente ele atuaria bem como primeiro volante. Ele como primeiro volante e o Martinelli como segundo. Eu acho que seria uma boa, um jogador que tem técnica, tem habilidade, e se treinar na posição que ele começou na sua carreira, na base, que era volante, eu acho que ele tem tudo para se dar bem ali, tá? Jogando como primeiro volante, se o André for vendido, né? Que eu acho que vai ser vendido. Então, essa é a minha humilde opinião, tá, gente? Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, que eu sou treinador, que eu quero escalar o time, não. Eu só acho que o Calegari tem vaga, pelo menos na reserva, para ajudar o Fluminense nessa temporada. Eu acho, uma opinião minha, tá? Ele é jovem, tem qualidade e poderia atuar como primeiro volante perfeitamente. Tá? Minha opinião, tá bom? Gente, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense foi a Porto Alegre e perdeu para o Grêmio por 3-2. Ele estava perdendo por 3-0 e conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo, mas não conseguiram um empate. Agora o Fluminense está em 7º lugar com 4 pontos ganhos. Tá? O Fluminense tem um retrospecto, gente, como eu falei, positivo contra o Aliança Lima, né? 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Então é favorito contra o Aliança Lima, sim.
Vamos mudar de assunto um pouquinho agora, vamos falar do Danilo. Danilo, lateral direito da seleção, que fez um amistoso agora contra a Inglaterra e venceu por 1-0. O Danilo deu uma entrevista após o jogo contra a Inglaterra, elogiando o atual treinador Dorival Júnior, dizendo que ele organizou o time, querendo dizer que o time estava uma desorganização só, que o Diniz deixou o time desorganizado e que o Dorival chegou e organizou o time, botou cada um na sua posição de origem e o time cresceu de produção. Então ele praticamente desqualificou a forma do Diniz armar a seleção brasileira, né? Aí eu pergunto a vocês, galera, ele falou verdade ou ele mentiu, né? Por exemplo, vocês estão gostando do Marquinhos na lateral direita do Fluminense? Ponta esquerda, jogando na lateral? Vocês estão gostando do Cano voltando para marcar como se fosse volante? E quando ele vai para o ataque ele não tem mais fôlego para atacar? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando do Martinelli na zaga? Do André na zaga? Vocês estão gostando? Eu não estou. Tá? Às vezes, galera, as ideias do Diniz dão certo. Tá? Às vezes dão certo. Mas na maioria das vezes, principalmente nessa temporada, está tudo dando errado. Tá? Ele está inventando demais, ele está batendo recordes. A gente já foi eliminado do Carioca, não ganhamos nenhum clássico, não jogamos bem clássico nenhum. Tá? E além de não jogar bem, o time não vem chutando a gol. O time passa um jogo inteiro, 90 minutos, sem chutar a gol. Tá? Então isso é uma coisa a ser pensada. Tá? Eu não vou aqui crucificar o Diniz, porque eu gosto do Diniz. Eu acho que o Diniz não tem que ser demitido. Eu acho que ele tem que colocar a cabecinha dele no lugar. Ele ouvir as críticas, colocar a cabecinha dele no lugar e começar a fazer o arroz com feijão. Tá? Eu acho que de vez em quando a gente pode até dar uma inventada, colocar um volante na lateral, numa emergência, no segundo tempo, onde você não tem mais ninguém para botar. Você até pode inventar um pouquinho, mas sair no jogo, no começo do jogo, já inventando, colocando atacante de lateral e vice-versa, eu acho que não é por aí, galera. Eu acho que o futebol é uma coisa muito séria. O Fluminense é um time sério, é o atual vencedor da Libertadores, da Recopa. Então a gente tem que ter uma postura de vencedor. A gente não pode entrar no jogo todo quebrado, todo torto, com o lateral direito com a perna canhota. O cara não vai chegar à linha de fundo nunca, o cara vai cortar para o meio sempre. Ou então ele vai puxar para a perna esquerda para poder cruzar. Enfim, está tudo errado. Então tem que ser feito um balanço. O Diniz tem que fazer um balanço do que ele vem fazendo. E humildemente ele tem que mudar. Né? Porque do jeito que está, o Fluminense não vai ganhar nada esse ano. Tá? Eu quero ter esperança, eu quero poder confiar nesse time, mas pelo futebol que tem jogado, o Fluminense não está nada bem. Tá? Então, me preocupa muito a gente começar uma Libertadores com um time jogando dessa forma e com o treinador com um pensamento totalmente errado, inventando, quando não deveria fazê-lo, porque ele tem peças de reposição na zaga, no banco. Né? Ele tem para o Samuel Xavier, ele tem o Guga, para o Marcelo ele tem o Diogo Barbosa, para a zaga ele tem o Manuel, ele tem o Antônio Carlos, então não precisa de tanta invenção. Vamos fazer o básico, Diniz, vamos fazer o básico para poder levar o Fluminense à conquista de vários títulos esse ano. Tá? Eu conto com você, eu conto com a tua inteligência para saber quando você está errando e quando você está fazendo certo. Não é possível que todo mundo esteja te criticando e você está se achando certo. Eu acho que não é por aí, tá? Por hoje é só, galera. Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, é muito importante a ajuda de vocês nesse momento, né? E o canal está quase monetizando, eu vou poder colocar membros. Se o pessoal quiser se tornar membro do canal, logo vai poder. E vamos crescer esse canal, é um canal que fala do Flusão de maneira sóbria, de maneira verdadeira. E eu quero crescer e quero crescer junto com vocês. O canal não é meu, é de todos nós. E vamos para frente, força Flusão, saudações tricolores e amanhã já vai ter mais um vídeo aqui no canal falando do Fluminense. Um abraço, galera, boa noite, bom domingo, fiquem com Deus.